Bora, vai começar. Top Show no Rádio. Jornalismo dinâmico a serviço do povo e da verdade. Com Parraro Scherrer. A partir de agora, a Rede Brasil de televisão com a gente também. Obrigado aí pela sua audiência, pela sua companhia. Você ligado aqui na Mania FM, na GDS Web Rádio Brasil. Obrigado, turma, pelo carinho da audiência, hein? Hoje nós vamos conversar com ele, que foi candidato a deputado federal. E aí recebeu uma votação gigante, sai grande demais dessa eleição. Diego Libardi é o nosso convidado de hoje. No oferecimento de Cofril, sabor a toda prova, a melhor linguiça para o seu churrasco da Cofril. Hospital Evangélico de Cachoeiro, que trabalha sempre pela valorização da vida, 35266166. Café Sossego é puro das montanhas do Espírito Santo, selecionado à mão arábica, não tem conservante. Diego, que felicidade, alegria grande. Eu quero começar a nossa conversa parabenizando você pela campanha bonita que você fez. Uma campanha limpa, uma comunicação muito limpa com a população. Parabéns, você fez uma campanha bacana. Prazer, honra receber você aqui. Eu quero agradecer você, Parraro, pela oportunidade, sempre democrático. Tanto antes das eleições, permitindo não só a mim, mas vários candidatos aqui, o exercício da expressão da vontade, da manifestação. Então, muito obrigado por estar me convidando de novo aqui. Fizemos uma campanha limpa, transparente, propositiva. Naquela campanha em que nós apresentamos para o eleitor aquilo que nós realmente poderíamos fazer enquanto deputado federal, né? E eu estou feliz com o resultado. Nós não vencemos as eleições, mas deixamos assim uma marca forte. Saber que quando a gente entra pode vencer, pode perder as eleições. Mas o que você não pode acho que fazer uma campanha errada, é uma campanha ruim, só pelo voto. Eu acho que não é tudo pelo voto. Acho que a marca maior nossa é essa. Foram quase 20 mil votos conquistados e não comprados. E isso eu acho que que é bacana, que as pessoas elas se identificaram, se emocionaram, gostaram. Então, assim, dentro das 4 linhas, vamos dizer assim, nós fizemos tudo que era possível para apresentar a nossa campanha e chegamos nesse resultado que eu tenho muito orgulho. Você entrou nessa campanha, você foi candidato à Prefeitura de Cachoeiro, foi o segundo mais votado, foi o segundo colocado naquela campanha, mas você saiu daquela campanha com a imagem, pelo menos para parte da sociedade, que aqueles votos não eram seus, que aqueles votos vinham do Ferraz, porque o Ferraz foi o seu apoiador lá na sua candidatura à Prefeitura de Cachoeiro. Agora, você foi candidato sem a participação do Ferraz, até porque a Norma, esposa do Ferraz, foi candidata a deputada federal. Isso aí, em algum momento você entrou nessa campanha, você tinha também essa dúvida ou não? Não. Que o fato de você estar caminhando sem um Ferraz poderia te atrapalhar? Eu acho que, primeiro eu tenho muita gratidão e respeito pelo apoio que ele me deu na eleição passada. É uma pessoa que tem muito carinho. E quando eu me manifestei como candidato, expliquei para ele as razões de uma identidade e uma visão que eu tinha, que não havia possibilidade da gente caminhar com a esposa, no sentido de que eu entendia que não havia possibilidade de avançar com ela, e nós estávamos trilhando o nosso caminho. E é normal que muitas pessoas elas entendessem assim, porque o brilho dele é muito grande, né? Ele foi prefeito várias vezes, deputado várias vezes, é uma pessoa que deixou uma marca imensa. Sim. Então é comum das pessoas, nas suas análises, chegar a essa conclusão. Nós sabíamos que não, pelo trabalho que foi feito, por análise de dados, já desde a época das eleições, e também por confiar em nós. Né? E eu entrego muito todos os meus passos a Deus. Deus me orientou que você deveria seguir nesse caminho. E a gente seguiu. E eu entreguei, desde março, integralmente, as minhas atividades a pré-campanha, depois a campanha, e nós chegamos nesse resultado para a honra e glória do Senhor e das pessoas que também se emocionaram e gostaram. Eu acho que foi um divisor de águas. O Ferraz teve os seus votos pareados com a Norma, dele, de deputado estadual, dela. Então, assim, os votos que são deles eram deles, e esses votos são outros eleitores que têm outras visões, com todo respeito
a candidatura dos dois, né? Mas nós colocamos com independência. Foi a grande marca da nossa campanha, não só em relação a ele, mas em tudo que nós defendemos foi a independência. Quando terminou a campanha, certamente, se você não fez, vai fazer um balão daquilo que foi feito. Aquilo que errou, daquilo que acertou, né, o que poderia ter sido feito, o que não foi, isso faz parte de qualquer campanha que tenha organização. Exatamente. Né? Eu imagino que se você não fez, vai fazer. Teve erro na sua campanha? Você avalia assim? Poderia ter conquistado mais votos ou não? Como é que você avalia? Bom, acho que primeiro é nivelar assim, que tipo de campanha que você fez? Nós fizemos uma campanha com base em nova política. Nova política é o quê? Você trabalha com convencimento. Lamentavelmente, ainda tem muito espaço para quem compra voto e quem manipula a eleição. Sim. Hoje, nós vamos fazer no universo Brasil, mas vamos pegar aqui no Espírito Santo, poderia até pegar em Cachoeiro. Nós tivemos eleições que foram construídas com base no poder político. Você teve alguns deputados que foram eleitos porque eram da base de A ou B, não vou citar nomes aqui para não ser deselegante, mas que foram projetos de governo. Sim. Outros que foram projetos de grupos econômicos. E aí o poder econômico entrou e aí você fez... Isso ocorreu. Eu me assustei com tudo aquilo que eu vi em termos de compra de voto, em termos de abuso de poder. Eu me assustei nessa eleição. Poder econômico. Isso foi uma marca, inclusive de pessoas que eu respeito muito, que eu não imaginava que pudessem ir por esse caminho. Mas nós fomos na contramão. Eu me formei na Renova BR, a maior escola de formação política, que trabalha com conquista do voto. Então você vai trabalhar com comunicação de ponta, você vai trabalhar com WhatsApp, você vai convencer o eleitor. A nossa base foi essa. O que a gente faz de análise, já que a gente veio nessa linha? Fomos alvo aqui, perdemos bastante com esse abuso de poder político, perdemos bastante com o abuso de poder econômico, mas uma outra coisa também que ficou, e a gente já faz uma leitura, a eleição foi absolutamente verticalizada. Essa eleição de deputado federal, estou falando. Analisa que os dois mais votados, PT e PL. Sim. Então, grande parte das pessoas, e aí eu não estou tirando a razão delas... A polarização nacional com os dois candidatos a presidente, isso influenciou no voto local. E aí um detalhe, quem era ultra Bolsonaro, não, eu quero alguém que vai ajudar o Bolsonaro. Quem era ultra Lula, eu quero alguém que vai ajudar o Lula lá no Congresso Nacional. Então as pessoas, elas avançaram muito nessa linha. Nós fizemos uma campanha independente. Não, eu votei no Bolsonaro, vou votar no segundo turno, venho de um partido de direita, mas o que eu defendi foi o seguinte, olha, se Bolsonaro propuser um projeto que for muito bom para o Brasil, eu vou votar a favor. Se for algo ruim, não. Sim, então é independência para que a gente possa votar conforme cada projeto que a gente entenda que seja bom. E você entende que essa posição que você tomou prejudicou não só a mim, no voto, mas a muitas candidaturas. Olha, você pode analisar, eu tive mais voto que o Max Filho, que tem 2 anos que deixou a prefeitura de Vila Velha, só para citar um exemplo. Sim. Muitas pessoas, no colégio eleitoral. Muitas pessoas foram alvo dessa polarização, né? E mesmo assim a gente ainda chegou num resultado muito bom. Também eu tive menos recursos no meu partido, assim, sabe? Isso influencia também, porque não deu para você fazer uma campanha em todo o estado. Então, algumas razões. Eu não considero que nós erramos, né? Eu considero que nós escolhemos um caminho e o eleitor escolheu um outro caminho. E aí por que eu considero que nós não erramos? Porque nunca foi a marca do Diego ser polarizado para A ou B. Eu sempre construí a minha imagem pela independência. E eu acho que nós não podemos ser figurinha de eleição. O que eu chamo de ser figurinha de eleição? Olha, essa eleição eu tenho que ser ultra Bolsonaro. Aí eu vou levantar a bandeira do ultra bolsonarismo. Essa eleição eu tenho que ser ultra Lula. Eu nunca serei isso. Eu sempre serei o Diego Libardi. Então, ganhando ou perdendo, eu vou defender aquilo que eu acredito que seja o melhor para o Brasil e o melhor para a nossa região. Diego, você sai dessa campanha e você traz aqui a questão, falando do poder econômico, dinheiro ainda continua
influenciando no voto, não é? Então, não tem mais o financiamento privado das empresas e tal, mas entra de outro jeito o dinheiro, né? Entra de caixa 2, entra de... Você tem, eu acho que tem 3 formas hoje, assim, de você desequilibrar o jogo. Primeiro, o financiamento público, que é o fundo especial, ele não tem regra. Então você permite o cacique do partido ele definir como ele bem entende. Isso. Ele pega lá 5 milhões e fala, candidato A. O Parrar lá tem 10 votos, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar 20 mil para ele e assim. Então, assim, como é que você compete nesse universo? Estou falando por mim, não. Isso foi uma regra para o Brasil. Então o Congresso precisa avançar, precisa ter equilíbrio nisso, porque senão você sempre vai beneficiar quem está no poder. Quem foram os grandes beneficiados, né? Com todo respeito a todos, inclusive do meu partido? Os candidatos que tinham a reeleição, né? Você praticamente chegaram no teto, se não chegaram no teto, alguns chegaram no teto do limite de gasto, que é 3 milhões de reais. Então, assim, candidaturas, a nossa chegou a pouco mais de 10% disso. Então, assim, são candidaturas que vieram completamente fora do nível. E não há nenhum tipo de reclamação, mas isso desequilibra o jogo. Agora, mas vale um debate sobre essa questão. Eu acho que a nível federal, inclusive. Não é isso? Isso tem que ser debatido por quê? Porque agora ficou democrático, porque agora só tem financiamento público de campanha, não tem mais financiamento privado de campanha. Enfim, resolveu. O Brasil precisa fazer um debate profundo em relação ao equilíbrio da distribuição das verbas. Paulo Hartung fala muito sobre isso, senão você fica com oligarquias partidárias. Então, não dá para você ter uma renovação se isso não for melhorado. E eu imagino que esse debate deve ser puxado por quem? Pela mídia, pela imprensa, por vocês que estão aqui. Porque se esperar isso ser debatido lá no Congresso Nacional, isso não vai acontecer. Não vai. Bom, outro fator, eu falei, o abuso do poder político. Você vê instâncias de governo, o que o governo do Estado fez aqui no Espírito Santo, em favor de algumas candidaturas, é algo incomum. Então, isso desequilibra o jogo. Mas isso sempre foi da política. A gente que vem do jogo, você tem que analisar isso e avaliar. E outra coisa... Já entra sabendo que isso faz parte do jogo. Outra coisa que também faz parte do jogo, mas que acontece, é o poder econômico privado. Alguns grupos empresariais, elas descarregam valores aí e aí você desequilibra o jogo também. Também faz parte do jogo. Né? Eu acho que a gente que joga, você tem que entrar para jogar contra isso e fazer seu trabalho. Agora, mas é importante que o eleitor entenda isso. Entenda isso, exatamente. Candidaturas que venham do seio do povo, de forma modesta, fazendo nova política, eu acho que é a tônica do futuro. Se hoje nós tivermos um resultado adverso, eu acredito que mantendo essa postura, no futuro nós teremos um resultado melhor. Eu vou deixar 2 perguntas para você responder depois do intervalo comercial. Uma é o seguinte, quando você esteve aqui, ainda como pré-candidato, eu fiz a pergunta se você ganhando ou perdendo, se você seria candidato a prefeito de Cachoeiro, não é hora de discutir, não é hora de falar disso. Então depois do intervalo você me diz o seguinte, é hora de falar disso ou não? Essa é uma e depois o seguinte, queria falar um pouquinho com você sobre o prejuízo político para o sul do estado do Espírito Santo, que não elegeu nenhum deputado federal. Vamos falar disso depois do intervalo comercial. Já. Parrar o Scherrer. Nosso convidado de hoje, Diego Libardi, foi candidato a deputado federal, vai falar com a gente aqui na sequência se já está pensando na prefeitura de Cachoeiro, se não está. No oferecimento de Cofril, sabor a toda prova, melhor linguiça para o seu churrasco da Cofril. De Hospital Evangélico de Cachoeiro, trabalhando pela valorização da vida. Café Sossego puro das montanhas do Espírito Santo, selecionado à mão arábica, não tem conservante. Diego, e aí? Aquela pergunta que eu fiz lá atrás, quando você era pré-candidato a deputado, você falou, não é hora de discutir isso não é hora de falar. E agora, está na hora? Você já me fez essa pergunta 2 vezes. 2 vezes, Quando terminou a campanha de prefeito. Isso. E depois, vou falar a mesma coisa, sabe por quê, Parraro? O que eu senti nessa eleição de deputado? Qual que era o objetivo da maioria dos candidatos? Matar o Diego Libardi. Olha, vamos fazer de tudo para atrapalhar, porque ele não pode se consolidar como uma força aqui no sul do estado. Isso é ruim do ponto de vista das vaidades políticas. E eu estou me colocando assim, absolutamente sem vaidade. Eu acho que algumas forças se elevaram nessa eleição. Olha, se a gente antecipa o debate antes dessa eleição, e essas forças que se elevaram hoje não eram
identificadas. Sim. Provaram no voto que tem força política, qualquer que seja a circunstância, não vou debater qual cenário que elas chegaram lá, mas existem forças. E para a gente pensar na cidade de Cachoeiro, que eu amo, eu tenho carinho, eu tenho um propósito com a cidade de Cachoeiro, nós precisamos estar despidos de vaidade. Dialogar é momento... O principal momento agora é de agradecimento. Né? Nós passamos um processo difícil, realmente nós fomos atacados de todos os lados e mantivemos uma linha firme e ética. E agora é momento de dialogar dentro de um espectro de identidade política que a gente já tem. Né? Então, assim, se você tem uma visão contrária a determinado grupo, uma visão de mudança, você tem que dialogar com o espectro da mudança. Então, eu acho que é nessa linha que a gente vai daqui para frente. Agora, estou aqui com a minha esposa hoje, a Larissa que está grávida, está de 9 meses, daqui um dia está chegando Noah. Descansar um pouquinho, Parabéns. agradecer a todos que deram essa energia e depois nós vamos começar a dialogar com as forças, começar a dialogar com o povo, que é mais importante que dialogar com as forças, para a gente poder pensar no futuro. Eu sempre estarei à disposição do povo de Cachoeiro, não quero que essa resposta seja reconhecida como dúvida, mas eu acho que antecipar o debate aqui não é bom. Veja que eu não antecipei o debate e na eleição para deputado fui alvo de todos por essa possibilidade. Então, vamos continuar assim, debatendo e levando uma mensagem que nós vamos estar ativamente, seja candidato ou não, participando do pleito de 2024. Eu estava falando com você fora do ar aqui que na minha geração não surgiu uma liderança política. Nós estamos saindo, né? De Ferraz, de Valadão, de Zetaço, que é uma geração que dominou aqui a política do sul do estado. E depois a geração depois dele, que é a minha, por exemplo, não surgiu uma liderança. De repente, nós temos lideranças surgindo aqui. Né? Nós temos pelo menos 3 aí, lideranças que vem mostrando força no voto. Mas na última eleição foi muito difícil essas lideranças que já não tinham despontado no voto, conversar, foi muito difícil. Você vê essa possibilidade de um comportamento diferente na próxima eleição? Parraro, olha, você falava aqui da questão da vaidade política, vaidade humana. Vamos fazer um recorte nessa eleição para a gente responder da próxima. Eu vi várias candidaturas arrimadas nas suas vaidades. Pessoas que não tinham a mínima condição, aí com muito respeito, serem candidatas para as suas próprias vaidades ou para ajudar partido. Ninguém, eu acho que assim, vários ali eu vi com essa visão. E isso atrapalha o jogo. Chega a ser inacreditável, mas a minha parte eu vou fazer. Eu vou procurar o diálogo, nós vamos debater a cidade, eu acho que se dividir, acontece de novo o que aconteceu em 2020 e em 2022. Nós estamos aí, reduzimos a representatividade por causa desse tipo de candidatura e eu acho que isso não é bom. Agora, não posso dizer o que vai acontecer, porque depende de um diálogo amplo. A minha parte eu vou fazer. Eu vou dialogar, respeitar e a gente procurar construir sem nenhum tipo de superlativo. Eu acho que todos que estão no jogo, eu acho que se colocarem com humildade a coisa flui melhor. Eu, por exemplo, já encarei muita gente que se colocava de forma superior e eu mostrei no voto que não era. Então, assim, eu acho que se tiver um bom diálogo, a gente chega lá. Se quiser encarar também, a gente encara. Falando do sul do estado, porque nós temos 2 estados aqui nós temos 2 estados no nosso estado, que é o norte, que é um estado, e aqui o sul, que está pobre e empobrecendo a cada dia. E a importância de uma representação em Brasília é gigante. Aí nós tivemos aqui, candidato a deputado federal, Diego, Juninho, Braz, Renata, Josué... Quem mais? Norma. Nós tivemos 6 candidatos. E aí isso foi dividido, claro, vem uns candidatos de fora, levam um cara de voto aqui, que as pessoas continuam, eu não consigo entender como é que as pessoas de uma região votam um candidato da Grande Vitória de lá, porque eu acho que não compreende isso. Esse monte de candidatura também atrapalha, né? Atrapalha. Eu acho que eu defendi, durante esse período eleitoral, o voto distrital. Né? É um dos projetos que eu teria, retomaria a discussão, porque numa nova legislatura você pode fazer isso. Diminui o custo, você determina quantos candidatos, você organiza a representação para não ter isso.
o norte muito rico. E o resultado depois lá é outro. Você sabe, ontem eu vi uma matéria, 5 candidatos só de Colatina. Olha, 5 candidatos de Colatina. Então, assim, 50%, né, só de uma cidade do norte. Sim, sim. Então, é uma coisa assim... Na hora de mandar recurso, é para lá que vai primeiro. Manda 2 ou 3 milhões, faz uma farra danada e você não sabe que isso é 1 ou 2% do valor total. Então, eu acho que foi um prejuízo, mas que eu acho que essas lideranças que lutaram também devem ter o compromisso hoje de lutar para que a gente firme essas bandeiras, ainda que não seja no Congresso, mas na sua manifestação, no seu engajamento político, na batalha social. Eu falo que a gente disputa a eleição não significa que você abandona a batalha social. Você vai continuar, por exemplo, eu defendi a bandeira da defesa dos animais. Eu vou fazer a minha parte como cidadão no tudo que eu puder dentro das minhas limitações. Sim, sim. Eu defendi investimento no sul do estado, eu vou fazer isso. Então, eu acho que cada um pode dar a sua contribuição, cobrar disso. Inclusive, as decisões de apoios que eu dei foram com base nos compromissos com o sul do estado. Para que a gente pudesse avançar. Não foi possível, mas vamos continuar fazendo independente da política. A sua relação com o seu partido, você tem abertura, por exemplo, para chegar lá no Amaro e falar, Amaro, aqui, eu preciso que você coloque aqui na sua emenda lá dinheiro para o Hospital Evangélico, para Santa Casa, para o infantil e tal, para a obra lá no Ar Brasília, que onde choveu, encheu de novo. Enfim. Eu acho que isso aí com certeza, ontem recebi uma ligação do Amaro, já se colocando à disposição, agradecendo pelo trabalho partidário. Nós tínhamos um projeto no nosso partido que era eleger 2 deputados federais. Eu, com muita humildade, lutei ali pela 2ª vaga. Né? Então, o Amaro, que se elegeu, falou, olha, acaba as eleições, agora vamos pensar na unidade partidária, o que você defendeu eu estou aqui endossando e vamos trabalhar para o Cachoeiro para que a gente possa retribuir o trabalho que você fez. Não só o Amaro, mas também tem o Messias, que é outro, são 2. Nosso projeto era eleger 2, nós falamos isso com todas as pessoas, 2 foram entregues. Então, assim, o partido sai fortalecido e agora nós vamos trabalhar para que isso gere frutos para a nossa sociedade. Diego, teve uma renovação de 50% da bancada, né, federal. O Amaro, que a gente esperava o Amaro ter 100 e cacetada, teve 50 mil votos. Isso mostra uma insatisfação com os deputados federais, né? Eu acho que mostra uma insatisfação, mas também a maioria foi alvo da verticalização. Também, né? Porque, veja, o PT fez 2 deputados aqui, o Helder Salomão, o mais votado. Sim. Isso não foi porque ele fez um trabalho excepcional. Isso foi porque ele tinha uma linha partidária que naquele momento agregou valor, porque as pessoas queriam votar, aquelas pessoas votaram porque queriam o Lula. O Gilvan da Federal foi o 2º mais votado, com quase 90 mil votos. Do PL, a mesma coisa. Então, quem ficou... E esse retrato, ele se estende pelo Brasil todo, né? O PL fez quase 100 deputados, se não falha a memória, e o PT, tantos outros. Então, isso, o Espírito Santo foi algo. Por exemplo, o Amaro tinha uma postura mais independente. Olha, pessoas de alto nível, que eu tenho muito respeito pela forma de fazer política, Felipe Rigoni nem se elegeu. Sim. Então, assim, com toda a estrutura de partido... Aí você pega aquele Lucas Polese, que também por conta de uma bandeira. Por causa de uma bandeira. Então, isso é normal, isso a ciência social explica. Sim. Né? Então, todas as candidaturas que foram mais propositivas, mais independentes, que acreditaram em uma outra forma de fazer política, o eleitor falou, não, nesse momento eu quero alguém que vá ficar com o Bolsonaro e o outro vai ficar com o Lula. Então, esse foi o recado. Na eleição de prefeito, a conversa é outra. Você vê que na eleição passada não teve isso. Inclusive, a eleição passada já foi outra. Foi outra. Então, foi outra conversa. E tinha o Bolsonaro, mas quem se escudou nisso não teve uma linha. Então, assim, não estou aqui antecipando qual vai ser o discurso ou a tônica da outra eleição, porque isso é de momento. Sim. Mas uma coisa é essa eleição, outra coisa é a próxima. Eu saí da outra eleição ouvindo muita coisa. Olha, vai ser isso, vai ser aquilo. Hoje já é outro cenário e amanhã é outro. Então não existe eleição vencida de véspera, não existe candidatura de véspera, existe trabalho e quem fizer o melhor naquele momento. Sai feliz dessa eleição? Saio muito feliz. Saio feliz porque fizemos uma campanha independente. Ali
foi mostrado quem é o Diego Libardi, tinha muita gente que não conhecia, visitei pessoas, recebi o carinho de milhares em todos os cantos, até quem não votou na gente deu os parabéns, falou assim, olha, eu não votei em você por causa disso, disso e disso, mas eu adorei sua campanha. Sua campanha foi bonita então, mesmo. assim, a gente deixou uma marca forte. Eu acho que eu orei, pedi muito a Deus que me desse equilíbrio, que me desse o caminho a ser seguido, e isso eu tive. E assim, receber esse carinho de milhares de pessoas, fazendo uma campanha modesta, como eu repito a dizer, votos conquistados e não comprados, isso não tem preço. Né? Fica a marca forte e essa que a gente... Parabéns a você, a sua esposa, porque é a família que sofre, né? Família da gente é que sofre. E a Larissa foi minha primeira apoiadora. Né? É o primeiro voto conquistado. A primeira coisa tem que ser... Se não tivesse ela, não tinha seguido. Exatamente, porque não é fácil. Família sofre junto, né? Sim. Trabalha junto. Enfrentou comigo uma campanha grávida, tá com 9 meses hoje, vai sair. Que bacana. O Noah daqui uns dias está aí, que é o nosso futuro filho. E é isso, fazer campanha assim com família do lado, com os amigos, com Deus, não tem preço. Meu irmão, obrigado, parabéns pela sua campanha, um grande abraço, uma honra, uma alegria receber você aqui. Obrigado, sucesso para você, para Larissa. Continua firme nesse trabalho de comunicação que é democrático, que leva tanta informação importante. Fica aqui meu muito obrigado e agradecendo a todos que votaram em nós e que nos receberam tão bem. Obrigado, Diego. Conversa hoje com o Diego Libardi. Turma, Rede Brasil de Televisão. Estamos fechando o nosso programa aqui. Um grande beijo para você. Fica com Deus. Encontro marcado sempre às 7h30 da noite aqui, aqui no sul do estado, canal 13.1 Digital. Obrigado pela sua companhia. Um beijo no seu coração.